Fala pessoal, professora Aninha Buarque, continuando com a nossa isolada de redação. Hoje nós vamos falar sobre os conectivos, dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre a competência 4 de correção. Então, bora lá! Nessa aula de hoje eu trouxe uma pequena lista com alguns conectivos para a redação separado por partes do texto, né? Como diz o ditado, melhor do que falar é mostrar, né? Então eu já mostrei para vocês a importância do uso de conectivos, né? Por que eles são tão essenciais na construção do texto, mas para não deixar dúvida, para vocês saberem de fato como utilizar, hoje a gente vai ver, né, os conectivos em cada parte da redação, como eles funcionam e em exemplos de trechos de redações nota 1000, tá? Então, bora lá, começando pela introdução. A introdução é aquele parágrafo em que você vai trazer as primeiras impressões do texto, né? Então, a gente vai fazer o uso de algum repertório, vai relacionar com o tema e a tese, como nós já estudamos, e fazer a antecipação argumentativa. Então, é imprescindível o uso dos conectivos nessa parte, tá? Aqui no canto nós temos alguns exemplos de conectivos que podem ser utilizados nesse parágrafo, justamente pela ideia que é trazida na introdução. Então, nós temos em uma primeira análise, em primeiro plano, no contexto atual, muito se discute sobre, sobretudo, fora da ficção, para quando a gente traz um repertório aí, né, de algum elemento ficcional, filme ou série, na contemporaneidade, para quando a gente traz algum repertório que seja de analogia histórica, então eu posso trazer esse conectivo dentro dessa linha de sentido, né, porque lembrem que nós falamos que os conectivos, eles precisam estar de acordo com os sentidos estabelecidos no parágrafo, no período, tá? Vamos ver um exemplo aqui em introdução nota 1000, tá? Isso aqui já é na parte da contextualização. Na contemporaneidade, tal bárbaro não acontece mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão, tá? Então, esse aqui seria o período final de um parágrafo de introdução, né? Que foi também de um tema de redação Enem, essa é uma redação nota 1000, e ele traz como exemplo na contemporaneidade. Foi o operador argumentativo utilizado para relacionar o repertório que foi trazido no período anterior com a contextualização temática, certo? Além do na contemporaneidade, que é específico aí da introdução, nós conseguimos perceber também a presença de outros operadores argumentativos ao longo do período, né? Ó. Porém, para fazer, né, essa relação de oposição, certo? Devido ao também tá fazendo essa relação de ligação das ideias, tá? Então, é muito importante observar como esses elementos se constroem ao longo de cada partezinha do texto. Prosseguindo, vamos para os exemplos no desenvolvimento 1, tá? O desenvolvimento 1 é quando eu vou ali, né, trazer a primeira abordagem do primeiro argumento citado na introdução. Então, é muito importante que eu destaque também, né, essa iniciação através de um operador argumentativo. Temos aqui alguns exemplos dos operadores que podem ser utilizados diante desse cenário, acerca da lógica referente ao, aí seria, né, acrescentando o argumento. Nessa perspectiva, nesse contexto, vale ressaltar que, de maneira análoga, quando eu estou fazendo uma relação de semelhança, né, sob esse viés analítico, é exemplo disso, nesse sentido, sob tal ótica e por aí vai, tá? Vejam um exemplo. Sob esse viés analítico, é importante destacar, a princípio, que a inoperância estatal é um fato preponderante para a ocorrência dessa problemática. A exemplo disso, e aí temos a continuidade do parágrafo. Observem que esse início aí do desenvolvimento seria justamente o tópico frasal, né? É aquele primeiro período que aparece no desenvolvimento 1. Então, eu tenho um operador argumentativo para iniciar o parágrafo, ó, sob esse viés analítico, né? Trago ainda a intercalação do a princípio para trazer essa ideia de hierarquia, que também é muito interessante na construção da redação, tá? E nós temos em seguida, fechando aí a parte que eu coloquei no exemplo, um outro operador argumentativo que já está introduzindo o segundo período do parágrafo, que é justamente onde vai aparecer o meu repertório, tá? Então, eu tenho sob esse viés analítico e tenho a exemplo disso, né? Que é o momento em que eu já vou começar
a contextualização, desenvolvendo aí o meu parágrafo de desenvolvimento 1, percebem? Então, a presença desses elementos faz toda a diferença, né? Vejam que seria bem diferente se eu já começasse dizendo: a inoperância estatal é um fato preponderante para a ocorrência dessa problemática. E aí eu já trago o fato, por exemplo, em 1950 ocorreu assim, né? Falta esse encadeamento, essa ligação de fato entre as ideias. Faz toda a diferença. Não é à toa que esses exemplos vêm de redações de fato com a nota 1000, tá? Desenvolvimento 2, né? Aí nós temos outras opções que podem estar relacionadas tanto o fato de que a argumentação desse desenvolvimento 2, ela pode vir como uma ideia de sequenciação, né, de adição, de seguindo a mesma linha de pensamento, ou ainda de contraposição. Se eu vou trazer uma ideia que contradiz o anterior, ou que está trazendo um outro plano, diferente do que foi tratado no parágrafo anterior, tá? Então, temos aqui alguns exemplos nesse sentido. Outro sim, ademais, em segunda análise. Em segunda análise, é muito interessante para utilizar quando lá no primeiro parágrafo eu utilizei o em primeira análise, né? Justamente para trazer essa ideia de sequência lógica, de hierarquia. Por consequentemente, além disso, todos esses trazem essa ideia de mesmo plano semântico, né? Eu estou seguindo aí a mesma linha de pensamento. Se não, se vai para uma ideia de contraposição, eu posso utilizar o em contrapartida, entretanto, paralelamente ou outros, né? Não se limitem só aos que estão aqui, mas esses que estão aqui já são um ótimo caminho para você começar, né? Para você ter aí uma gama, digamos assim, de conectivos, sem que você acabe utilizando sempre a mesma coisa dentro dessa linha de sentido, tá? Vamos para o exemplo do desenvolvimento 2. Paralelamente às esferas do descaso governamental nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para a completa socialização. Então veja que nesse caso nós temos aí também o que seria o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento 2, né? Eu trouxe o paralelamente, né, que aparece aí. Por que paralelamente? Porque nesse caso aqui ele vai trazer um outro plano de problema que também se relaciona com a temática, tá? Então, veja, paralelamente às esferas do descaso governamental nessa questão, ou seja, além deste problema, nós também precisamos levar em consideração um outro fator, e aí ele traz esse fator. É fundamental o debate acerca da aversão de grande parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que um outro conectivo aí, ó, tá vendo? Nesse caso, também relacionando as ideias dentro do mesmo período. Ambos são impasses para a completa socialização. Percebem? Então, mais uma vez, a gente consegue destacar a diferença que o uso desses conectivos fazem em cada um dos momentos do texto, né? E como eles contribuem para a demonstração dessas ideias dentro do texto. Por último, mas não menos importante, nós vamos para a conclusão, tá? Na nossa aula que vem, que nós vamos estudar a competência 5, nós vamos ver bastante sobre conclusão. Mas aqui, focando nos conectivos, a gente vai ver que é necessário um conectivo já para iniciar o parágrafo, né? Que traga essa ideia de finalização mesmo, de conclusão daquilo que foi dito, mas nós vamos ver que ao longo do parágrafo de conclusão nós vamos utilizar vários operadores argumentativos, justamente para relacionar os elementos da intervenção, como nós vamos estudar mais aprofundadamente na nossa próxima aula, tá? Então vamos lá. Em síntese, destarte, em suma, desse modo, logo, diante do exposto, em decorrência disso, infere-se, portanto, por fim. Qualquer um desses elementos que você escolha utilizar para começar o seu parágrafo de conclusão estará muito bem colocado coesivamente falando, certo? Vejam um exemplo em conclusão nota 1000. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Para isso, e aí aqui entra uma observação. Esse conectivo que nós destacamos aqui, né, que foi o por fim, ele vem para introduzir o parágrafo de conclusão, né? Que é aquele momento que você fecha, né, a ideia, dizendo que medidas vão ser tomadas, que algo vai ser feito, né?
Você indica já aí que você finalizou a argumentação e que você vai começar a expor a intervenção, né? A proposta de intervenção. E aí eu trago esse por fim. Vejam que qualquer um dos outros também se encaixaria no parágrafo, né? Em suma, logo, diante do exposto, né? Ele traz ainda um elemento que a gente chama de intensificador, porque ele diz por fim e depois traz diante dos desafios supramencionados, tá? Vejam que eu poderia dizer, por fim, é necessária a ação conjunta. Mas quando eu trago diante dos desafios supramencionados, eu estou reforçando a ideia de fechamento daquilo que já foi dito anteriormente ao longo da minha redação, tá? Então, deixa o texto coesivamente ainda mais rico, certo? E aqui no finalzinho a gente tem o para isso, né? Que é também um operador argumentativo que vai ser utilizado para introduzir de fato a proposta, né? Então, para isso vai ser feito o quê? Então, para isso, aí eu vou expor o agente, a ação, o modo, tanana, tanana, como nós vamos estudar a fundo na competência 5, tá? Então, parágrafo por parágrafo, você consegue ver aí os melhores, digamos assim, tipos de elementos coesivos que você pode utilizar. Para além disso, eu ainda coloquei aqui alguns outros conectivos que você pode utilizar ao longo do texto, né? Como nós vimos aí só partes de parágrafos, mas nos outros períodos do parágrafo, para relacionar as ideias que você vai trabalhando ao longo do seu texto, existem aí uma outra gama de conectivos que você pode utilizar. Para falar no sentido de oposição, né, para trazer uma contraposição entre as ideias. Então, pelo contrário, contudo, entretanto, no entanto, porém, em vez de, apesar de, por outro lado, ainda assim, tá? Então, todos que você pode utilizar nesse sentido. Existe muito também dentro da redação a relação de comparação, né, entre os elementos. Então, também coloquei aqui alguns conectivos que você pode utilizar nesse sentido, similarmente, tal qual, segundo, de acordo com, igualmente, assim como e por aí vai, tá? Por que eu fiz questão de colocar esses elementos aqui? Justamente porque faz muita diferença na construção do texto, tá? É importante que você tenha esse material, porque isso te ajuda demais na hora de escrever o texto, tá? Além disso, tem aqui a relação de dúvida, né? Se você traz uma ideia aí de oposição, né? De suposição, quer dizer, de possibilidade, tá? Então, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, se é que, entre outros que também podem ser utilizados. Para fechar, mais outros dois planos que podem ser utilizados para dar ênfase, que também faz muita diferença no texto dissertativo argumentativo, né? De certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, inegavelmente. Lembrem que nós falamos em algumas aulas sobre a importância de expressões de juízo de valor, né? Os operadores argumentativos nesses sentidos, eles também acabam, né, funcionando dessa forma, te ajudando a trazer para o seu texto essas expressões de juízo de valor, assim como os elementos de surpresa, né? Ó, subitamente, inesperadamente, imprevistamente, surpreendentemente. Então, além de você estar relacionando as ideias ao longo do texto, você também pode estar contribuindo com essa questão das expressões que são importantes para o dissertativo argumentativo, que são as expressões de juízo de valor, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a próxima aula.